Graça e paz. Como é que vocês estão? Alegria ter vocês novamente aqui para a gente poder compartilhar daquilo que Deus tem nos ensinado. Nós vamos falar de um assunto hoje que, quando a gente estava planejando essa escola da família, esse título me chamou muito a atenção. O compromisso intencional da família me chamou muito a atenção. Por isso eu até me dispus a trazer esse tema aqui para a gente poder compartilhar, porque quando a gente fala de intencionalidade, intencionalmente, ou a intenção do coração, para mim, que tive desde muito pequeno muita facilidade em obediência, eu sempre fui muito obediente pelo motivo errado, pela motivação errada, mas sempre fui muito obediente. Então, intencionalidade para mim é uma coisa muito fácil. Obviamente que depois, quando Deus me alcançou através da vida de Cristo, através do novo nascimento, aí tudo mudou e eu pude compreender melhor. Então nós vamos compartilhar um pouquinho. É um tema que está muito na moda, estão falando muito por aí, tanto na área das igrejas, como na área da psicologia, da terapia, mas nós vamos trazer esse tema focado pela palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio. Glorifica o teu nome na nossa reunião, estabelece o teu reino em cada coração e traz-nos a revelação pelo teu Santo Espírito da tua vontade, da tua mensagem para essa noite de hoje, para que em tudo nas nossas vidas o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Então, falando de compromisso intencional, nós precisamos primeiro ver qual é o conceito dessa expressão. Vamos lá para o nosso primeiro slide, que eu quero passar para vocês aqui. Conceito da vida intencional. Viver de forma intencional significa colocar sempre a nossa intenção em tudo que fazemos, em vez de vivermos somente no piloto automático, despreocupados com os resultados. Depois que eu escrevi isso aqui, eu comecei a pensar que até o piloto automático tem intenção. Quando a gente fala a expressão piloto automático, é como se deixasse o barco correr sem governo. Mas o piloto automático também tem um governo, né? Mas nós vamos aproveitar essa expressão do piloto automático aqui para dizer o que é o contrário da vida intencional. São os propósitos com os quais nós vivemos, os propósitos com os quais nós trabalhamos e elegemos para as nossas vidas. Então, para que a gente possa entender um pouco desse conceito do compromisso intencional nas nossas famílias, nós precisamos entender exatamente quem nós somos, exatamente o porquê nós estamos aqui nesse mundo, por que nós vivemos aqui, qual é o sentido da nossa vida, qual é o propósito da nossa vida, o que é que Deus tem para cada um de nós, e para aqueles que não creem, e para aqueles que ainda não conhecem a vida de Cristo, para aqueles que ainda estão vivendo aí neste mundo escravos do pecado, como que tem esse sentido para essas pessoas, esse compromisso, essa vida intencional? Próximo slide. Vida intencional é a prática diária de estar consciente da prioridade das nossas vidas e das nossas escolhas. Fazer as coisas por um motivo, pensar antes de agir e ter uma intenção clara quando avançamos para uma ação. Vida intencional exige prática. Vida intencional exige um planejamento. Quando nós vemos as Escrituras,
nós percebemos que a pessoa de Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio com um propósito. Ele não veio aqui para passar um tempo. Precisamos entender qual era o propósito do Criador e o propósito do Salvador. Então, a intenção que nós temos no coração, ela precisa antes de uma revelação para que a gente entenda de onde vem a essência do propósito que nós elegemos para viver aqui neste mundo. De onde vem o sentido da nossa vida para viver aqui neste mundo. Há quem diga que está aqui para ser feliz. Há quem diga que está aqui para ficar rico. Há quem diga que está aqui para ser famoso. Hoje, como que se mede a vida de uma pessoa que está aí na mídia? Quantos likes tem nas suas divulgações, nos seus posts? Quantas visualizações eu tenho? Quantas pessoas estão me vendo? Eu estou mais preocupado com as pessoas, com as opiniões das pessoas, com o propósito de Deus para a minha vida. Esquecendo que essa vida é fugaz. Nós vivemos aqui por um tempo. 80, 90, 100, não passa disso. E o que passar de 70, a palavra de Deus diz que é canseira e enfado. Mas muitas vezes o propósito do coração está completamente errado, está completamente equivocado. Então, ter essa consciência é diferente de estar no piloto automático. Ter essa consciência, ter essa intenção no nosso coração, principalmente no compromisso para com a nossa família, é diferente de você levantar todos os dias e trabalhar, trazer o sustento e não estar preocupado com o crescimento do seu filho, por exemplo. Não estar preocupado com o olhar da sua esposa ou do seu marido. Piloto automático é deixa como está para ver como fica. O piloto automático é o tanto faz. Então, para saber qual é a nossa intenção e a intencionalidade que nós temos nesse compromisso, nós precisamos entender o que não é intencional. O que não é intencional é exatamente passar os dias um após outro sem um foco, sem um propósito, sem um objetivo claro. Objetivo claro. Onde você quer chegar? Uma expressão que eu aprendi quando estava estudando sobre aconselhamento familiar, que me tocou muito, foi uma pergunta. Qual vai ser o legado que você vai deixar aqui a hora que você for? O que as pessoas vão dizer do Mário quando o Mário morrer? Qual é a diferença que a sua vida fez na vida das outras pessoas, principalmente da tua família? O que você ensinou? O que você aprendeu? O que você perdoou? Qual é o testemunho que você deu para as outras pessoas? Não é uma fotografia bonita, não é uma palavra bonita, não é um texto legal, não é uma lacração. Mas é um modelo pelo qual nós temos que viver ao reflexo daquele que vive em nós. Modelo que traz para nós, de dentro para fora, é o modelo de Jesus Cristo. Eu não tenho nada para ensinar e para mostrar e para impactar a vida de vocês. Mas Cristo em mim, a Bíblia diz, é a esperança da glória. A vida de Cristo em mim vai fazer essa diferença aqui neste mundo. Jesus veio e se encarnou para fazer a diferença. Ele não veio simplesmente para passar aqui 33 anos e meio e depois ir embora.
E olhem o impacto que teve a vida de Cristo. Ele não perdeu um minuto sequer. Ele não desperdiçou um minuto sequer. Tudo que ele fez foi intencional. Tudo que ele fez. Ontem de manhã, bem cedo, eu estava me dirigindo a uma reunião que nós temos aqui da liderança da igreja, e estava ouvindo um texto de Colossenses e me veio à mente, pensando já na questão da intencionalidade, me veio à mente qual foi a intenção de Jesus e qual foi a intenção de Adão. Qual foi a diferença? Lá em Romanos 5 diz assim: se pela obediência de um, pela desobediência de um, o pecado entrou no mundo, pela obediência de Jesus, o pecado foi tirado do mundo. Também diz lá em Filipenses que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a obediência é uma forma de intencionalidade. Só que a quem ou a que nós estamos obedecendo? Para onde nós estamos olhando? Vamos para o próximo. Como viver de forma intencional? Uma vida intencional é uma prática diária e um hábito que se adquire, tal como ler, fazer exercícios, estudar, dormir. Tudo isso tem uma intencionalidade. Quando a gente pensa em ser intencional, dá a impressão que a gente pode manipular as coisas. Então eu tenho uma intenção, eu tenho um foco de ficar rico e eu vou manipular Deus para eu ficar rico. Então a minha intenção faz com que a vontade de Deus se mude e se amolde a minha vontade para que a minha vontade seja feita, mas não é por aí. A minha intenção não é a mesma intenção de Deus. Deus conhece cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe. Deus conhece o coração. E Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Então não adianta a gente achar que a intenção é simplesmente eu pensar positivo ou eu fazer algo que seja bom para as outras pessoas, no sentido do mundo, ou eu ter um comportamento aceitável para o mundo e isso me torna uma pessoa corretamente, intencionalmente correta. Me torna uma pessoa que tem um comprometimento. Esse compromisso não é meu para com a minha família, mas é o meu compromisso com Deus e dele comigo, para que a minha vida seja totalmente voltada para os interesses do reino, para as vontades do meu Pai, para conhecer as vontades dele, para que a minha oração seja amoldada à vontade dele. Por isso que tem gente que tem medo de orar, dizendo assim: Pai, faz a tua vontade. Como Jesus não teve medo de orar. Lembram da oração de Jesus? Se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade. Nós já tivemos alguns atendimentos em aconselhamento de pessoas, de casais, de famílias, que aí apresenta-se uma dificuldade, nós falamos assim: nós vamos orar então, vamos pedir a Deus para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Não, a vontade de Deus não. Ora para Deus fazer a minha vontade, porque eu não sei qual vai ser a vontade de Deus. Existe até uma expressão no mundo, que quando não tem mais jeito, seja o que Deus quiser. O que nós queremos dizer, o que as pessoas que dizem isso querem dizer? Seja o que Deus quiser, tipo assim, né? Não tem mais jeito.
Isso não tem jeito. Como se Deus não tivesse poder, graça e misericórdia para resolver cada problema que tem em cada coração aqui. Isso é uma coisa impressionante. Como que nós somos rebeldes em relação à presença de Cristo nas nossas vidas. Ser intencional é aquele que sabe o que faz. É o pai que deixa de comprar uma cerveja para comprar um chocolate para o filho. É a mãe que deixa de comprar um vestido novo para comprar um sapato novo para a filha. É aquele que abre mão da sua vida em benefício da sua família. É aquele que sabe onde quer chegar. Nós temos visto, agora que nós somos avós, relembrado o trabalho que dá educar e criar uma criança nos caminhos do Senhor, ensinando a palavra, lendo a Bíblia. O pastor Maurício, esses dias, lendo Apocalipse com a netinha dele, que tem quantos meses, Maurício? 8 meses. Ele está lendo Apocalipse com a netinha dele. Vocês imaginam. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela não volta vazia. A palavra de Deus vai transformar as nossas vidas. Então nós temos visto pais, ou talvez até avós, dizendo assim, olha, que criança educada, aqui na igreja mesmo, que criança educada, ela chega, cumprimenta todo mundo. Eu queria que o meu filho, minha filha fosse assim, que o meu neto e a minha neta fosse educado assim, mas o que você fez para que o seu neto, ou seu filho, ou sua filha, fosse educado assim? O que acontece hoje, gente, é que pessoas que não são intencionais, que não fazem nada, querem um resultado sem fazer nada. Apenas o resultado. Essa semana, conversando com uma cliente lá, mas eu tenho uma vontade de ficar rica para parar de trabalhar. Mas você acha que rico não trabalhou para ter dinheiro? Você acha que rico ganhou dinheiro, caiu do céu? Então essa ideia que o mundo passa, que nós podemos viver sem fazer nada, sem investir, sem ter propósito, sem ter vida prática com Deus e alcançar o resultado lá no final? Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Ele teve que ir para a cruz. Imagina se Jesus tivesse só a intenção. Não, eu vim aqui, meu pai mandou, eu vim para salvar vocês. Só que é o seguinte, eu tenho uma boa vontade, eu tenho uma força aqui, eu tenho um pensamento positivo, que vocês vão ser salvos. Mas ir na cruz, não, ir na cruz já é demais, né? Ainda deixa para lá. Quando Jesus falou para Pedro que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer, Pedro disse, não, Senhor, isso jamais vai acontecer contigo. O que Jesus disse? Arreda-te de mim, Satanás. Aquilo que te impede de ser intencional, aquilo que tira você do caminho, aquilo que te tira do foco, do propósito de Deus para a sua vida, você tem que se afastar disso. Aquilo que te impede de alcançar o propósito de Deus para a sua vida, você tem que pedir para Deus a revelação, para saber identificar o que está te impedindo de ter uma experiência de salvação, para ter uma experiência de santidade, para ter uma experiência de perdão, para ter uma experiência de viver aqui neste mundo conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade do mundo. Aquilo que te impede, arreda-te de mim, Satanás, é teu inimigo.
aquilo que te tira da intencionalidade de ser um filho de Deus. Então, o intencional é aquele que sabe para onde está indo, sabe o que faz. O condicional é aquele que quer colocar Deus dentro dos seus planos. Senhor, eu quero isso, só que não importa o que o Senhor quer, eu vou orar e pedir para o Senhor fazer a minha vontade. Esse é o condicional. E o casual é aquele que tanto faz. Tanto faz. A água pode correr para cima, como para baixo. Está tudo igual. Não muda nada. Próximo. Então vamos para o primeiro passo, né? O primeiro passo é definir as intenções. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui não está escrito algumas coisas. Aqui não está escrito a sua vontade. Aqui está escrito tudo para a glória de Deus. É assim que eu e você vivemos? E viver para a glória de Deus é aqui neste mundo. Não é depois que a gente for lá para a glória, não. É viver aqui para a glória de Deus. É de abrir os olhos de manhã até o deitar à noite. Tudo para a glória de Deus. Em todo o seu falar, em todo o seu andar, em todo o seu pensamento, em toda a sua atitude, em tudo para a glória de Deus. É difícil colocar em prática uma intenção ou um propósito se não soubermos qual é. Então, o desafio meu para vocês hoje é estabelecer qual é o propósito de Deus para a sua família e para a sua vida. E você sendo pai, sendo mãe, sendo filho, sendo marido, sendo esposa, qualquer que seja a sua posição, a sua função ou o seu papel dentro da sua família, qual é o propósito de Deus para você, como exercendo esses papéis dentro da sua família? Esse é o desafio. Pedir para Deus a revelação do Espírito, para que Ele venha dizer ao seu coração: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Se a gente for lá no cemitério, vai ter um monte de lápide lá, de pessoas que viveram aqui neste mundo e não descobriram por que viveram aqui. Pessoas que não tiveram um propósito na vida. E eu tenho certeza que cada um de vocês conhece alguém assim. Mas que Deus tenha misericórdia e não permita que nós sejamos assim. Para a gente definir qual é o propósito de Deus, nós precisamos entender qual é a essência de cada um de nós. O que é essencial? Então nós vamos para o segundo passo agora, que é definir o essencial. Primeiro, eleger o que é essencial para a sua vida significa eliminar o resto. O que é essencial? O que é essência? É aquilo que é importante. É aquilo de onde você parte. O que não é essencial é resto. O que não é essencial, gente, não é importante. Esses dias eu estava, talvez pela idade, né, que a gente está agora, eu estava ouvindo alguém dizer assim, que a nossa vida é comparada a uma bacia de jabuticaba. Vocês já ouviram isso? Uma bacia de jabuticaba. Você, quando começa a comer uma bacia de jabuticaba, chupar uma bacia de jabuticaba, você vai chupando de qualquer jeito, vai sobrando um pouquinho numa casca, você dá uma mordidinha e joga fora, meio displicente, você não dá muito valor.
Conforme a bacia vai baixando, vai acabando a jabuticaba, você pega aquelas menorzinhas, estão azedinhas, mas você chupa até... Não é? Quando a nossa vida vai passando, o nosso tempo vai passando, quando é na juventude, a gente vive até displicentemente, mas com o tempo, nós vamos aprendendo a dar valor em algumas coisas que são importantes para a nossa vida. Então, descobrir qual é a essência da nossa vida é importante para que a gente tenha uma intencionalidade correta. Para que a gente não viva assim, olhando, o que eu vou fazer hoje? Eu conheci uma pessoa assim. Todos os dias eu passava na frente de um bar, perto da minha casa. Eu conheci um rapaz, devia ter, quando eu conhecia, sei lá, uns 25 anos. E todos os dias eu passava para ir para o trabalho e aquele rapaz estava encostado na porta do bar. E eu saía do trabalho e vinha para casa e aquele rapaz estava ali encostado na porta do bar. E dia após dia, e eu ficava pensando, meu Deus, como que pode uma pessoa viver assim? Sem um propósito, sem um objetivo. Então nós precisamos entender, gente, que em primeiro lugar, é entender o que é essencial e o que não é essencial. Segundo, basear no essencial as nossas intenções e as nossas ações. E 3, ter paciência e compaixão quando as coisas não saem como esperamos. Não é desanimar. Eu tenho um propósito, eu tenho uma intenção. Muitas vezes, Deus muda a minha intenção. Muitas vezes, não sai da forma que eu quero, que eu planejei. E aí? Eu devo ter compaixão. Eu devo esperar no Senhor. Eu devo aguardar. Qual é a vontade de Deus? O que eu posso fazer para impactar a vida das pessoas que não seja a minha vontade? Próximo. Terceiro passo, colocar em prática. Isso é super importante, porque intenção sem ação é igual a nada. Eu posso estar cheio de boas intenções. Tem até um ditado que diz que o inferno está cheio de boas intenções. Qualquer dia eu vou abrir a Bíblia. Qualquer dia eu vou orar. Um dia desses aí. Quando um amigo fala assim, qualquer hora eu vou passar lá tomar um café com você, o que quer dizer isso? Não vai passar. Agora, se ele falar assim, olha, amanhã cedo eu posso ir lá tomar um café com você? Está combinado. Amanhã cedo. Isso é ação. Isso é intenção e ação. Quando você não dá o primeiro passo, quando você não concretiza a intenção, não é nada. Isso não é nada. Você dizer para o filho, para a filha que ama, mas não abraça, não provê, não escuta os seus problemas, as suas dificuldades, não acolhe o seu choro. Uma das coisas que eu aprendi com a minha esposa foi isso, porque eu fui criado no tipo, homem não chora. Caiu, ralou o joelho, para com esse choro, homem não chora. A mulher ensina o homem que o sentimento tem nome e tem acolhimento. Eu sei que dói. Puxa, filho, está doendo, né? Eu sei que dói. Mas olha, vai passar. Tem esperança. Eu já passei por isso também, vai passar. Essa dor vai passar. E não estou falando só de dor física, não. Estou falando de dor da alma. Estou falando de sentimento, estou falando de mágoa, estou falando de conflito, estou falando de problema em relacionamento, porque uma família tem problemas. E como que nós lidamos com os problemas da nossa família? Não é no bico da bota,
Problema de família é tratado com família e em família. E é um auxiliando, amparando, apoiando, ouvindo, abraçando o outro. É assim que nós crescemos. Intencionalmente. Para quê? Para que os relacionamentos sejam fortalecidos. Para que os laços sejam fortes. Para quando vier uma rajada de vento, aquela família resista. Quando vier um problema, aquela família esteja forte e fortalecida no Senhor. Homens que falam do Evangelho em casa, homens que são sacerdotes no seu lar, homens que levam a palavra aos corações dos seus filhos, homens que pregam o Evangelho para os seus filhos, porque a primeira igreja é dentro da nossa casa. Tem pai que fica esperando o pastor pregar o Evangelho para o seu filho e o tempo está passando. Quando nós trouxemos nossos filhos para a igreja, nós não tínhamos nenhum conhecimento da palavra. O meu mais velho tinha 7, 6 e 5. Até hoje nós percebemos a diferença da experiência de cada um pela idade de cada um. Quanto mais cedo você levar os seus filhos aos pés de Jesus, mais cedo eles vão aprender a dependência do Senhor e aprender o amor do Senhor. Então não há tempo a perder. Não podemos viver só na intenção, nós precisamos ter prática, precisamos ter atitude. É isso que importa. Então, criar o hábito de diariamente refletir nas ações e escolhas e analisar se as mesmas estão alinhadas com as intenções que elegemos, ou seja, se estamos vivendo uma vida intencional. Todo dia nós vamos avaliar isso. Próximo. Em resumo, ser intencional é fazer as coisas de propósito e com propósito, assim como Jesus. Muitas vezes somos pegos querendo mudanças, mas raramente damos um passo nessa direção. A gente tem muita intenção, é ou não é? A gente tem muita intenção, eu tenho vontade. Eu tenho um quartinho de bagunça lá em casa que eu tenho vontade faz uns 10 anos de arrumar. Mas está bagunçado até hoje, porque eu nunca fui lá. De vez em quando eu vou lá dar uma olhada e tal, não, está tudo certo. Só estou na intenção. Uma hora eu arrumo. Quando eu aposentar, né, Maurício? Quando eu aposentar, vou chamar o pastor Maurício, pastor Glênio, pastor Érico, todo mundo lá. Gente, vamos arrumar um quartinho que tem lá em casa? Aí nós vamos botar, fazer um churrasco. Aí não arruma nada, viu, Júlio? Aí fica só no churrasco. Mas a intenção precisa de prática, né? Precisa. Então, o exemplo que nós temos, falando de Jesus, a vida de Jesus, entre muitas outras coisas, nos inspira a viver de maneira disciplinada e absolutamente intencional. Todos os relatos sobre o nosso Senhor mostram como ele fazia escolhas que expressavam o amor e o caráter de Deus, forjados nele por meio de uma vida de oração constante e profunda intimidade com o Pai. E é isso que nós devemos buscar. A vida de Cristo em nós, a manifestação da vida de Cristo em nós, a intimidade com Cristo, vai fazer com que as nossas intenções se transformem em ações. Porque esse é o exemplo que nós temos. Jesus não ficou só na intenção. Próximo. Aí então, olhando para Jesus, como Deus ungiu, aí está em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Qual era a essência de Jesus? Jesus estava com Deus e Deus nele. Assim como em nós, né? Cristo está em nós.
e nós nele. Se você crê que você foi incluído na morte de Cristo, na cruz do Calvário e na ressurreição, você ganhou uma vida nova com Ele, você está em Cristo e Ele em você. E essa intimidade, essa essência da vida de Cristo em nós, é que vai nos mover a quê? A odiar? A fazer o mal? Não, pelo contrário. Assim como Ele... Volta só um para mim, por favor. Olha só. Jesus andou por toda parte, o quê? Fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, por quê? Porque Deus era com ele. Ou seja, fazendo uma paráfrase aí, se Deus não é conosco, nós não podemos fazer o bem. Se Deus não é conosco, o nosso amor é condicional, o nosso amor é interesseiro. Nós só fazemos aquilo que é egoisticamente para o nosso bem. Mas se Deus é conosco, se Cristo vive em mim, muda a essência do meu viver, muda a minha intencionalidade e eu passo a amar até os meus inimigos. Fazer o bem aos inimigos. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Fazer o bem a todos. Aí o pastor Maurício vai dizer, mas principalmente aos domésticos da fé. Esqueci domésticos. Fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E o terceiro passo, terceiro e último passo... Ah, não, desculpa, eu estou atrasado aqui no meu... Como ser intencional. Uma vida intencional começa com a decisão de amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Para você saber se a tua intenção está correta, para você saber que se você está no caminho, se o foco está correto, basta você entender se aquilo que você está colocando em prática, se a tua intenção do coração é essa aí que está lá em Mateus 22. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Se nós buscamos a Deus em primeiro lugar, se nós buscamos, como diz as Escrituras, o reino de Deus em primeiro lugar, nós sabemos que a nossa intenção estará correta. Nós sabemos que todas as nossas ações, que todas as nossas atitudes vão redundar em bênção para as nossas vidas e para a glória de Deus. Próximo. Como parecer intencional. Mas aí então você pode me perguntar assim, Mário, mas eu quero ser essa pessoa, eu quero ser intencional, mas eu quero que as pessoas saibam que eu sou intencional. Qual é a vontade, o desejo do meu coração? Então nós vamos ver aqui que isso significa que precisamos desenvolver um estilo de vida em que tudo que fazemos seja consequência desse amor, das escolhas mais simples que às vezes fazemos de maneira automática, como por exemplo, que palavras usaremos em uma conversa, o que vestiremos, isso são as coisas mais simples que mostram a nossa intencionalidade. E eu quero abrir um parênteses aqui. Hoje a gente estava ouvindo uma música que o pastor Eric colocou num dos grupos nossos aí, uma música aqui do mundo, que até para ouvir agride o nosso ouvido. Então, nós precisamos aprender a fazer as escolhas, inclusive a maneira com que a gente se veste, a maneira com que a gente fala, vai dizer quem nós somos.
Nós podemos viver aqui neste mundo de forma educada, respeitosa, de forma ordeira, harmoniosa. Nós não precisamos andar vestidos buscando mostrar sensualidade, nem mostrar o nosso corpo, nem levar as outras pessoas a pecarem, nem levar as outras pessoas a serem tentadas. Isso se chama intencionalidade. Até as escolhas mais complexas. Por exemplo, onde iremos morar, com quem iremos nos relacionar. Tudo isso vai mostrar para o mundo a nossa intenção. Quem nós somos de fato. Quem é o governo da nossa vida. Quem é o Senhor da nossa vida. Né? Próximo. Então, como ter uma vida intencional? Uma vida intencional também significa sermos bons mordomos. Aqui mudou um pouco de figura. Não é mais o ser, mas o ter. Bons mordomos daquilo que o Senhor nos tem concedido. Dons e talentos, tempo, recurso financeiro e materiais, relacionamentos e a capacidade de influenciarmos os que participam do nosso convívio. A maneira como gerenciamos cada uma dessas coisas fala muito sobre onde está o nosso coração. Como nós convivemos com as pessoas, né? Nós somos acolhedores, a nossa intenção é de mostrar o amor de Deus para essa pessoa através do nosso abraço, através de palavras doces. O pastor Maurício fez uma pregação domingo passado sobre a língua. Muito interessante, se vocês puderem, se não tiveram aqui, não ouviram ainda, ouçam. Uma pregação sobre a nossa língua, o poder da nossa língua, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. O que nós estamos projetando para o mundo, o que nós estamos falando dentro das nossas casas, como nós estamos nos comportando e nos comunicando nas nossas famílias, né? Então, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se nós não elegemos a nossa intenção de forma correta, o nosso tesouro pode estar no lugar errado. Próximo. Atitudes intencionais. Por quê? Para que em tudo, do levantar ao deitar, todos os dias façamos escolhas que revelem o caráter, a mente e o coração do Pai, para toda a criação. E Romanos 8,19 diz assim, para que toda a criação que aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Esse texto é lindo, porque imagina que toda a criação, se você é um filho de Deus, se você é nascido de novo, se você tem convicção de que Cristo é a sua vida, você é um filho de Deus e a natureza, a criação aguarda com expectativa a sua manifestação. Imagina qual é a nossa importância no contexto da criação. Bom, primeiro que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Isso não é pouca coisa. Então imagina que Deus tem um propósito para nós, que é o de representá-lo diante da criação, que é o de sermos embaixadores dele diante da criação. Por isso nós não temos tempo a perder. Por isso nós não podemos brincar. Por isso nós não podemos desviar o foco, que é o propósito que Deus tem para cada um de nós, que Ele estabeleceu já. Próximo. Então, agora para encerrar, o texto de Mateus 7, 7, 8 fala das 3 atitudes intencionais. E aqui, gente, aqui tem uma ação muito importante. O texto diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. A nossa oração é que esse pedido esteja alinhado
a vontade do que Deus quer nos dar. Depois, buscai e achareis. Buscai. Isso depende de um primeiro passo. Eu vou na direção do Senhor e vou achá-lo. E por último, batei e abri-se-vos-á. Então, intenção não significa não fazer nada. Intenção não significa só a intenção. Viver intencionalmente, compromisso intencional com a família, significa buscar. Significa bater. Significa ir ao encontro do Pai. Significa não viver só na expectativa, mas pedir ao Senhor a revelação, para que o propósito dele seja conhecido em cada coração, para que nós possamos ir de encontro a esse propósito, e que as nossas vidas sejam transformadoras dentro das nossas famílias, que as nossas vidas possam impactar a vida da nossa família, que as nossas escolhas sejam bênçãos e sejam exemplos, e que as nossas falas sejam testemunhos, e que a nossa experiência de fé seja disseminada através da nossa boca. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Paizinho querido, graças te damos, Pai, pela tua palavra, e te pedimos que o Senhor venha trabalhar em cada um de nós, em cada família aqui representada, fazendo com que a essência de Cristo Jesus seja o Senhor, que o Senhor Jesus seja a nossa vida, que o senhorio de Cristo seja com cada um de nós, através da nossa fé nele. Pai, que nós possamos estar a cada dia voltados com as nossas intenções alinhadas às suas, para que em tudo, dentro das nossas famílias, o teu nome e o nome de Cristo sejam glorificados. E é no santo nome dele que nós oramos. Amém. Amados, que esse desafio, essa diferença de buscarmos a clareza da intenção do nosso coração, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, estejam com cada um de nós, em cada família aqui, e que cada um de nós possamos crescer à estatura do varão perfeito. Amém?